Boa noite, esse é o Conexão ND aqui na Record News. E como hoje é terça-feira, é meu dia de trazer um convidado. E o meu convidado desta terça-feira, eu tenho a satisfação e a honra de receber o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Boa noite, desembargador. Boa noite, Paulo. Boa noite aos espectadores do nosso Conexão ND. É uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui conversando com vocês. E eu agradeço muito ter aberto esse espaço na sua agenda, que, por sinal, é uma agenda bem movimentada, principalmente a partir de amanhã, que reabrem as atividades aí no Tribunal de Justiça. Alguma novidade? Na verdade, nós tivemos um período de recesso que terminou no dia 9 de janeiro. Então, o Judiciário retornou à atividade no dia 9 de janeiro e amanhã teremos a primeira sessão do ano do órgão especial, que é exatamente a primeira quarta-feira do mês de fevereiro. Ou seja, o Judiciário ficou trabalhando no mês de janeiro. Sim, houve um período de interrupção que é de 20 de dezembro a 9 de janeiro, mesmo assim trabalhando em regime de plantão, e a partir de 9 de janeiro trabalhando normalmente com as nossas atividades. Agora, presidente, eu gostaria até de lhe perguntar, que me chamou muito a atenção um dado que eu recebi da sua assessoria de comunicação, de que de repente, Santa Catarina é o estado onde tem a maior demanda de processos no sul do estado e a segunda do Brasil, perdendo só para o Rio de Janeiro. Qual é a razão disso? O nosso estado até é um estado pequeno, né? De fato, esse é um número verdadeiro, atestado pelo CNJ, numa publicação anual que o CNJ faz, chamado Justiça em Números, e que indica já, desde alguns anos, o alto índice de litigiosidade em Santa Catarina. A leitura que nós fazemos é que pode haver duas interpretações. A primeira delas é o índice, o nível de conhecimento da população, de, ao se sentir injustiçada, buscar o Poder Judiciário para fazer valer o seu direito. E a segunda é, quem sabe, a resposta positiva que o Judiciário de Santa Catarina tem dado às tantas demandas que lhe chegam. Por isso que, no contexto da federação, depois do estado do Rio de Janeiro, Santa Catarina é aquela onde há a maior demanda. Claro que estamos falando em números relativos. Não se pode comparar em números absolutos, por exemplo, Santa Catarina, mesmo com Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, pela diferença populacional que existe. Mas, em números proporcionais, Santa Catarina é hoje a segunda unidade da federação em que mais se demanda, isto é, em que o cidadão mais procura o Poder Judiciário para buscar fazer valer o seu direito. Em relação ao ano de 2021, o ano passado houve um aumento também significativo no julgamento de processos, um aumento de praticamente 18%. Isso se deve ao que exatamente, presidente? Isso é verdade, Paulo. Tem havido também, historicamente, um aumento de ano a ano no volume, na quantidade de processos que aportam no Poder Judiciário. Ano passado também aconteceu isso, comparando 2022 com 2021. E o detalhe interessante é que, pela primeira vez, nós conseguimos, nos últimos meses, setembro, outubro, novembro e dezembro, pela primeira vez, depois de vários anos, julgar mais processos do que aqueles processos que entram, significando que, nesse período, houve uma redução do acervo, ou seja, do número de processos que tramitam no Tribunal de Justiça. Quantos processos estão arquivados? Estão aguardando julgamento? Paulo, grosso modo, arredondadamente falando, nós temos hoje em tramitação no Poder Judiciário de Santa Catarina 3 milhões de processos, dos quais 1 milhão representam executivos fiscais, dívidas cobradas pelo Estado e pelos municípios. Estamos dando um tratamento especial a esse 1 milhão de processos que se referem a, como eu disse, essas dívidas do poder público. Então, criando varas especializadas, uma vara estadual para a tramitação dos executivos fiscais
e também uma parceria com o Tribunal de Contas e também com a FECAM, junto aos municípios, facilitando até a cobrança pré-processual dessas dívidas, evitando que elas mesmas sejam ajuizadas, ou seja, antes de ajuizar, é possível a cobrança por intermédio de uma plataforma, de um sistema que nós estamos desenvolvendo e que já, como eu disse, estivemos numa conversa muito proveitosa com o Tribunal de Contas e nos próximos dias vamos nos avistar com a FECAM também para tratar dessa matéria. Por outro lado, com o Estado de Santa Catarina, com o doutor Márcio Vicari, um advogado conhecido e reconhecido, que também vai nos auxiliar nessa tarefa. O outro 1 milhão de processos se refere ao sistema dos juizados especiais. E aí também nós estamos agilizando a atuação da COGEPEMEC, que é a Coordenadoria Estadual dos Juizados Especiais, também estabelecendo mecanismos de transação, mecanismos de acordo, inclusive em plataforma virtual, e isso vai também implicar significativa redução do número de processos que tramitam pelo sistema dos juizados especiais. Presidente, o Tribunal de Justiça, no ano passado, injetou no governo do Estado praticamente 4 bilhões. É uma tendência isso de aumentar? É uma tendência de continuar? Como é que funciona isso exatamente? A tendência é aumentar, como historicamente, ano a ano tem aumentado, e esses são recursos que o Poder Judiciário, por intermédio dele, foram recursos injetados na economia, o que significou um aquecimento importante da economia. É claro que, nesse ano, temos aí a questão da desoneração dos combustíveis, energia, comunicações, mas, de todo modo, o que se verifica ainda assim é que, pela pujança do Estado de Santa Catarina, ainda assim deverá haver um acréscimo de arrecadação, claro que considerados os valores que são projetados, são orçados, e o Poder Judiciário tem uma participação importante nisso, ao injetar recursos diretos, seja por intermédio de alvarás para os advogados, seja no julgamento dos processos, na disponibilização de recursos que, ato contínuo, são investidos na economia de Santa Catarina. E o destaque na sua gestão nesse primeiro ano, presidente, foi na área social. E um deles é o Lar Legal. Algum projeto diferenciado para o ano que vem? Ou melhor, para esse ano, né? Para 2023. O Lar Legal é, sem dúvida, o programa que nós temos de maior alcance social. É um programa de regularização fundiária, dirigido a pessoas de baixo poder aquisitivo, que permitem que famílias que tenham um imóvel, um terreno por posse, que de repente já foi do bisavô, do avô, do pai, e que chegou nessa terceira ou quarta geração, e de repente aparece um programa muito simplificado que permite você transformar aquilo que era simplesmente uma posse no direito de propriedade garantido constitucionalmente, com todas as vantagens que daí decorrem. A possibilidade de empréstimo junto a bancos oficiais para melhoria daquele imóvel. E então esse é o nosso programa Lar Legal, que funciona há 20 anos. Ainda na semana passada nós tivemos aqui a presença de uma comitiva do Estado de Minas Gerais, um ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, um deputado federal, um deputado estadual, vieram conhecer o programa e vão implantá-lo lá nas Alterosas, como já foi feito no Paraná, como já foi feito no Mato Grosso do Sul e como já foi feito no Piauí, copiando o nosso programa Lar Legal, que, como eu disse, é um programa excepcional de regularização fundiária, de dar às pessoas a possibilidade de transformar, como eu disse, o que é simplesmente uma posse precária na propriedade. E nós somos pioneiros, né? Com certeza. A partir dessa ideia inicial, que foi gestada há 20 anos aqui em Santa Catarina, nós passamos a desenvolver, hoje são quase 30 mil famílias que já foram beneficiadas pelo programa Lar Legal, e o programa tem sido espelhado e compartido com outras unidades da Federação Brasileira. Agora, presidente, a pessoa, só para tentar
fazer com que as pessoas que nos acompanham, de repente, consigam entender como é o acesso delas para ingressar no lar legal? Ou ele parte do tribunal? O Lar Legal é um programa dirigido normalmente a, como eu disse, né, a pessoas de baixo poder aquisitivo e em uma determinada comunidade onde há uma demanda acumulada de pessoas que precisam da regularização fundiária. Assim Isso é localizado pelo tribunal mesmo? Isso, ou é localizado pelo tribunal ou as próprias pessoas demandam ao tribunal. Isso aconteceu, por exemplo, aqui em dezembro de 2021, na comunidade da Tapera, aqui próxima ao aeroporto Hercílio Luz. Depois de uma visita que eu e o desembargador Celso de Oliveira fizemos ao prefeito municipal, porque eram transcorridos 20 anos sem que nenhuma entrega tivesse sido feita na capital, nós então fomos ao prefeito e apresentamos o programa e o prefeito elegeu, junto com alguns vereadores, com a própria Câmara, a comunidade da Tapera, para ali nós fazemos a primeira experiência, um projeto piloto, que teve todo êxito, tanto assim é verdade que em dezembro de 2021 nós entregamos ali 1.331 títulos numa só oportunidade, numa só reunião, e com um detalhe também interessantíssimo. Do dia em que nós estivemos na comunidade da Tapera para o lançamento do projeto, com a participação do prefeito, de vereadores e aqui da assessoria do tribunal, até o dia em que nós retornamos à comunidade e entregamos esses 1.331 títulos, não passaram mais do que 4 meses. Então, aquilo que em condições normais seriam 1.331 processos separados, nós conseguimos juntá-los coletivamente num só processo, numa só ação, e atender, nesse rapidíssimo espaço de tempo, esse número considerável de pessoas. Agora, uma experiência assemelhada está sendo desenvolvida no município da Palhoça, na chamada Baixada do Maciambu, onde já mais de 1.500 famílias se habilitaram, e a nossa expectativa é que nós venhamos a entregar, num primeiro momento, títulos a mais de 2.000 famílias aqui no vizinho município da Palhoça. Em que pé está o Poder Judiciário mais social? Esse é um outro programa também interessante, que são os recursos que vêm para o Poder Judiciário decorrentes da aplicação de penalidade. Quando se trata de uma penalidade, de uma sanção, de um crime ou de um delito de menor potencial ofensivo, pode o juiz optar, em vez da prisão, de aplicar uma pena pecuniária. Essa pena pecuniária, esses valores são recolhidos numa conta vinculada aqui do Poder Judiciário e são aplicados em projetos sociais. Há 4 anos, sob a presidência do desembargador Rodrigo Colasso, a opção feita era investir na segurança pública. Então, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros receberam consideráveis aportes de recursos para que pudessem se reequipar. Na gestão anterior do desembargador Ricardo Rezer, tendo em vista a pandemia, a aplicação dos recursos, a injeção de dinheiro foi em hospitais, tendo em vista a pandemia da Covid-19. E agora, na nossa gestão, o direcionamento feito, a opção estratégica do tribunal foi por entidades do terceiro setor, ONGs, associações, a paz e etc., entidades que trabalham na área social, com projetos ambientais, com projetos educacionais, com projetos de assistência social, elas têm recebido, então, esses recursos que o Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário ofere. No ano passado foi lançado um edital público para que essas entidades pudessem se habilitar e ali foram distribuídos 2 milhões de reais para mais de 18 entidades. Já está em andamento o segundo edital que foi lançado e agora estamos na fase de verificação dessas entidades, daquelas que vão ser habilitadas e que vão receber esses recursos, que são recursos a serem aplicados exatamente de acordo com aquele projeto que foi apresentado e que foi habilitado pelo programa PJSC Mais Social. E qual a importância, presidente, do Laboratório de Inovação do Tribunal de Justiça
e há uma expectativa de expansão? Há uma expectativa de expansão. Também neste sentido, nós tivemos recentemente numa conversa com o Tribunal de Contas, que já tem um laboratório bastante bem desenvolvido, e estamos em tratativas com a ACAT, a Associação Catarinense de Tecnologia, para fazermos uma parceria e usar da inteligência da ACAT para que possamos trazer inteligência artificial agregado ao trabalho diário do Poder Judiciário de Santa Catarina. Qual é a importância da tecnologia no tribunal de um tempo para cá? O que representou? Bom, Paulo, a inteligência artificial, a tecnologia, na verdade, jamais vai substituir a inteligência humana. A dimensão humana é o primeiro pilar da nossa gestão e nós temos investido muito seriamente nisso, reconhecendo e remunerando condignamente aqueles que compõem a força de trabalho do Poder Judiciário. Mas a grande ferramenta que nós dispomos é a ferramenta da tecnologia, é a ferramenta da inteligência artificial, que tem servido, por exemplo, para agilizar tramitação de processo. Como é que pode funcionar? Como é que funciona isso efetivamente? No gabinete do magistrado, seja ele de primeiro grau o juiz, seja ele de segundo grau o desembargador, hoje nós já temos aqui os chamados robôs, que fazem a leitura da peça apresentada pelo advogado e já, em razão daquela leitura feita, a classificação da matéria e já a indicação de quais são as decisões que aquele gabinete, que aquele magistrado já tem para aquela determinada matéria. E isso facilita sobremaneira, no fator tempo, a tramitação do processo. E nós sabemos que o tempo é fundamental na tramitação do processo. Não é por outra razão, senão por essa, que a Constituição da República consigna a razoável duração do processo. O que é a razoável duração do processo? Um processo que seja, entre o seu recebimento e o seu julgamento, que ele tenha um resultado útil. E nada adianta, por exemplo, vamos aqui figurar um processo, uma demanda em que alguém vem ao Poder Judiciário pleiteando um remédio, um medicamento, um fármaco, que é fundamental e essencial para a sua saúde, e que, se a demora do processo for tal que essa pessoa venha a óbito, esse foi um processo que demorou irrazoavelmente. Então, é preciso agilizar o máximo possível a tramitação dos processos, e a tecnologia é uma ferramenta fundamental para isso, aliada, como eu disse, à dimensão humana. E no sentido da dimensão humana, no ano passado, 2022, nós nomeamos 376 novos servidores para o Poder Judiciário de Santa Catarina, para o Tribunal e para as nossas 112 comarcas. Mais do que um servidor por dia, repondo assim uma força de trabalho que é fundamental. Agora, estamos ultimando um concurso público para magistrados, para recompor os quadros da magistratura, hoje extremamente defasados, porque, em razão da pandemia e de vedações anteriores, faz 4 anos que não há um concurso para a magistratura. Nós queremos e vamos concluir esse concurso que está em andamento até metade desse ano, com a possibilidade de termos de 30 a 50 novos juízes atuando no estado de Santa Catarina. Presidente, eu vou fazer um breve intervalo, é rapidinho, e depois eu volto lhe perguntando sobre a morosidade que o senhor acabou de expressar, que ela está sendo muito maltratada, ou seja, jogada para fora, e a interferência do judiciário nos outros poderes. Daí eu vou sair um pouquinho aqui do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e abusar um pouquinho do seu conhecimento e principalmente das suas experiências que o senhor teve também como parlamentar e hoje como presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado. É rapidinho, a gente já volta com o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, João Henrique Blasi.
Esse é o Conexão ND aqui na Record News e hoje eu estou recebendo o presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, desembargador João Henrique Blasi. Presidente, a gente costumava muito e com uma certa frequência criticar a morosidade da justiça. Hoje a morosidade está perdendo espaço para um outro tipo de crítica, interferência da justiça. Interferência principalmente nos outros poderes. Claro que se concentra mais lá em Brasília, mas acaba refletindo em toda a justiça do país. Como é que o senhor vê isso tudo? Bom, vamos começar falando por morosidade. No bloco anterior, eu mencionei de que a morosidade é uma grande chaga e um desafio permanente nosso de buscar eliminar ou reduzir substancialmente a tramitação de um processo, claro que sem perder de vista as formalidades que são essenciais e que, sem a sua observância, isso implicará a anulação do processo. E Rui Barbosa já dizia com muita propriedade que justiça tardia não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Por isso que, em boa hora, a Constituição criou a figura da razoável duração do processo, que é uma cláusula em aberto, digamos assim, porque a razoabilidade vai depender de cada processo, como eu disse. Será razoável o processo em que a sua tramitação não determinou a perda do resultado útil do processo. Então, essa é a questão da morosidade, e, como eu disse, duas medidas que nós adotamos têm sido importantes para reduzir o tempo de tramitação dos processos em Santa Catarina. Investir em tecnologia e recompor os quadros funcionais do Poder Judiciário. Só fazendo um parênteses, presidente, se o senhor me permite, o senhor falou que ainda esse ano deve contratar de 50 a 60 novos juízes. Isso significa que os juízes atuais, eles estão sobrecarregados? Eu mencionei de 30 a 50, esse é o número com o qual nós trabalhamos. Na verdade, tendo em vista a circunstância de que faz 4 anos que o tribunal não pôde realizar concursos, hoje nós temos apenas e tão somente 23 juízes substitutos para atenderem todo o estado de Santa Catarina, que hoje são 112 comarcas. Então, realmente há um déficit no quadro da magistratura e vamos começar a recomposição na metade desse ano, colocando mais 30 a 50 novos juízes, porque realmente há uma sobrecarga, tendo em vista que esse número é insuficiente para atender a demanda de serviços no estado de Santa Catarina. Eu aumentei mais 10 aí por minha conta. E a interferência nos poderes, que é altamente criticada e que causou uma série de mal-estar, principalmente em Brasília, e acabou contaminando o país inteiro. Bom, a questão é que o Poder Judiciário ele não vai atrás de demandas. O Poder Judiciário, como se diz, ele é um poder inerte no sentido de que ele tem a sua estrutura pronta, montada, para atender aos processos, aos chamamentos que lhes são feitos. Não há nenhum juiz, não há nenhum desembargador que coloque uma mesa, uma escrivaninha na praça para receber processos ou para abrir processos contra quem quer que seja. Então, o Poder Judiciário é demandado. E, sendo demandado, ele tem que julgar aquele processo de acordo com a legislação, de acordo com a Constituição, e buscar, em cada caso concreto, fazer justiça. Fazer justiça significa buscar dar, dentro do processo, dar a cada um aquilo que efetivamente é seu. O que se discute muito hoje no Brasil é a questão da excessiva judicialização. E aí, em grande medida, você verifica que hoje é rara a questão política, a questão econômica, a questão sociológica, a questão social, a questão de qualquer segmento ou de qualquer área do conhecimento que, ao fim, não venha a bater no Poder Judiciário.
E o Poder Judiciário, recebendo uma demanda de qualquer dessas naturezas que eu mencionei e de outras tantas que poderiam aqui ser levantadas, ele vai ter que apreciar, ele vai ter que decidir, e vai apreciar e vai decidir de acordo com a consciência e de acordo com o entendimento do julgador monocrático ou do órgão colegiado a quem o regimento interno do tribunal ou o Código de Processo estabeleça que tem competência para julgar aquela questão. Há um movimento agora em Brasília, mais dentro do STF, na tentativa de reduzir um pouco o poder da Procuradoria-Geral da República. O senhor acredita que isso é necessário? O senhor acredita que, na verdade, se cada um ficar executando as suas funções reais, não fica resolvido esse problema, do que tentar diminuir poderes? A Procuradoria-Geral da República, como órgão representativo do Ministério Público da União, exerce um papel fundamental de controle das instituições, de fiscalização da legalidade. E a própria Constituição Cidadã de 1988, né, trazida a lume pelo saudoso Ulisses Guimarães, ela ampliou significativamente os poderes e a competência do Ministério Público, que é fundamental para a cidadania, que é fundamental para a democracia. E o que eu entendo é que o papel do Ministério Público, seja no âmbito federal, pela Procuradoria-Geral da República, seja no âmbito estadual, pelas Procuradorias Gerais de Justiça, tem que ser cada dia mais reconhecido e cada dia mais fortalecido. Aproveitando a sua presença, presidente, seu conhecimento, eu gostaria até de lhe perguntar, é uma curiosidade que se tem aqui na rua. É o seguinte, no momento em que é provocado o Poder Judiciário, como o senhor falou, ele é um poder que tem toda a estrutura pronta, mas ele não provoca, ele é provocado. No momento em que ele é provocado, ele pode já cortar o mal pela raiz, antes de dar prosseguimento a alguns pedidos que podem ser considerados até provocativos e pedidos muito mais de interesses ideológicos. Isso não seria também uma forma de resolver e abafar um pouco esse clima de conflito? Eu começo pela sua primeira colocação e é perfeitamente adequada e correta. O Poder Judiciário só age mediante provocação. Provocação das pessoas que o buscam para resolver determinada questão, determinado conflito, determinada ação, determinada demanda. É claro que é preciso que haja em cada ação a possibilidade jurídica do pedido. E essa é uma primeira análise que todo magistrado deve fazer. Ao receber uma ação, qualquer que seja ela, a primeira verificação que o magistrado deve fazer é se aquele pedido tem guarida, se a fundamentação é legal, se tem respaldo constitucional e, se convencido de que esses pressupostos não foram alcançados, não estão demonstrados, ele pode, num primeiro momento, determinar à parte, ao seu advogado, que complemente com mais informações, como pode também liminarmente, se ele estiver convicto, internamente convicto de que é um processo que não vai prosperar, tem toda a possibilidade de indeferir liminarmente no início daquele processo. Claro que é assegurado a essa parte a possibilidade dela recorrer ao órgão de superposição para tentar desconstituir essa decisão, se assim for entendido. O senhor sempre foi um defensor da imprensa. Eu lhe acompanho desde a época do senhor como deputado. Agora o senhor no tribunal, o senhor é um defensor da imprensa, um defensor da livre expressão, e isso nos honra muito, até pelo fato de que o senhor sempre atuou nessa área. Agora, como é que o senhor se sente no momento em que determinam censura na contramão da Constituição em nome de uma democracia?
Paulo, eu, como você disse, eu reputo fundamental a atuação da imprensa num regime democrático. Não há regime democrático sem imprensa livre, sem que as pessoas possam expressar aquilo que elas efetivamente pensam. E tanto que, reconhecendo a importância da imprensa, a importância de levar ao conhecimento das pessoas aquilo que é feito, nós mesmos aqui no Poder Judiciário celebramos um convênio com a ACAET, Associação Catarinense de Empresas de Rádio e Televisão, e estamos tendo a possibilidade de chegar diariamente pelo rádio, lá no mais remoto recanto do interior de Santa Catarina, ou pela televisão, nas casas das pessoas, para mostrar o que é o Poder Judiciário, o que ele faz e também a abrangência dos nossos programas sociais. Por outro lado, também nós estamos ultimando aqui uma concorrência para contratar uma agência de publicidade, para dar um tratamento profissional à atuação do Poder Judiciário, isso sempre reconhecendo a importância que há no trabalho da imprensa, porque é ela que leva a todos os lares, aos 7 milhões e tantos catarinenses, aquilo que efetivamente ocorre no Estado. Eu sou absolutamente contrário contra qualquer forma de censura. A censura é proscrita, ela não é admitida pela Constituição, então qualquer forma de censura que houver, ela não pode ser admitida e precisa ser devidamente tratada como tal. Eu tenho uma curiosidade, eu gostaria de saber a sua opinião sobre decisões monocráticas, que isso agora vai entrar muito em debate no Senado e na Câmara, e já tem até projetos para tentar acabar com isso. Existe essa possibilidade? Eu penso que há algumas situações que reclamam efetivamente a adoção de uma decisão monocrática, circunstâncias de urgência, de relevância, de que, se a decisão não for tomada naquele dia, o direito vai desaparecer. Por exemplo, alguém que se inscreveu para fazer um determinado concurso público e foi indeferida a sua inscrição, o concurso vai começar amanhã. Se não for dada uma decisão liminar monocrática hoje, o cidadão não pode participar do concurso amanhã e, consequentemente, depois a ação não vai resultar em nada. Então, com a devida moderação, e ela pode ser utilizada, sim, deve ser utilizada, e, sobretudo, para questões que já têm decisões anteriores, precedentes. Então, para esses casos é que serve a decisão monocrática, que tem que ser usada exatamente nesses termos e nessas circunstâncias. Presidente, a escolha de ministros e desembargadores, o senhor acredita que tenha que ser modificado esse modelo? Eu penso que não. Nós aqui em Santa Catarina, nos provimentos que têm acontecido aqui no Tribunal de Justiça, do chamado quinto Constitucional, nós temos tido uma harmonia. Tanto assim é verdade que eu fiz questão de registrar, numa das últimas solenidades com a participação do ex-governador Carlos Moisés, um fato histórico que, em todas as escolhas que o governador fez aqui para o tribunal, foram 4 de membros egressos da advocacia e 1 do Ministério Público. A escolha feita pelo governador recaiu sobre aquele a quem a classe dos advogados e o próprio Tribunal de Justiça tinham escolhido como o mais votado. Então, o governador acabou prestigiando o pensamento dos advogados e prestigiando o entendimento do tribunal, e nas 5 escolhas, 4 da OAB e 1 do Ministério Público, todas elas recaíram sobre o mais votado. É claro que o governador teria toda a possibilidade, e seria também igualmente legítima, se ele escolhesse o 2º ou o 3º mais votado pela classe ou pelo tribunal. Mas, no caso do governador Carlos Moisés, ele entendeu de validar aquele que tem sido o mais votado. E, nesse sentido, eu acho importante fazer esse registro. Não temos problemas recentes no provimento dessas vagas, e também no que diz respeito ao Supremo Tribunal Federal, a própria Constituição já diz que é um processo que envolve todos os poderes. Veja que tem que ser alguém com notório reputação ilibada e notório saber jurídico, com aquela idade estabelecida pelo aquele limite etário
estabelecido pela Constituição, ele é indicado pelo presidente da República, ele é sabatinado pelo Congresso Nacional e somente aí, se aprovado, é que ele é investido numa função perante o Poder Judiciário. Então, eu não vejo, embora respeite críticas que existam a respeito, eu não vejo problema nesse sistema de recrutamento atualmente existente no ordenamento jurídico nacional. Presidente, lamentavelmente nós estamos encerrando o nosso programa. Ele começou a esquentar agora no finalzinho. Agora eu gostaria muito, antes de terminar, só lhe fazer uma pergunta bem rápida. Santa Catarina vai lhe ter até o final do mandato de presidente. De repente nós não vamos ter nenhuma surpresa assim de o senhor atender não só Santa Catarina, mas o Brasil. Não, eu tenho o mandato aqui no tribunal, é um mandato de 2 anos, é um biênio, é vedada a reeleição, essa é uma regra nacional que vale para todos os estados da federação, e o meu compromisso é nós continuarmos agora, no ano de 2023, com ainda mais entregas do que fizemos no ano passado, com a participação dos colegas desembargadores, dos colegas juízes, dos servidores do Poder Judiciário, porque graças a eles é que nós temos podido fazer tantas entregas por todo o estado de Santa Catarina, buscando fazer justiça, que não é algo fácil, mas nós temos conseguido, repito, graças à competência e à dedicação dos nossos magistrados e dos nossos servidores. É realmente inteligência, competência e conhecimento formam um tripé para dar sempre as respostas adequadas. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. Grande abraço por aqui, sempre à disposição. O mesmo, um abraço para o senhor, um belo ano para o nosso Tribunal de Justiça. Para nós todos, um abraço. E obrigado vocês que nos acompanharam até aqui nessa entrevista com o presidente João Henrique Blasi, presidente do nosso PJ. Até terça-feira que vem. Beijo.